realmente muito gratificante estar aqui nesse lugar, na casa do Senhor, louvando e agradecendo mais uma vez a Ele. Inclusive, uma passagem bíblica diz: dai honra a quem tem honra. E nós bem sabemos que o Deus, aquele que está lá em cima, é o único que tem toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nesse momento, convido toda a igreja a ficar de pé, estender suas mãos, para juntos orarmos para o pastor da noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abençoa esse culto, abençoa também o pastor aqui, que ele venha ser utilizado como instrumento do Senhor para trazer a sua palavra. E também dá-nos entendimento para que nós possamos receber e guardar a tua palavra no fundo dos nossos corações. Assim pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos amados, a paz do Senhor. Gente, pelo amor de Deus. Tudo bem, gente? Tudo bem? O pai de Davi chamou ele e falou assim: ó, eu estou te entregando a uma missão. Geralmente a gente fala que Deus dá uma missão para nós. Não, Deus entrega você a uma missão. A missão não tem a ver com aquilo que Deus põe na sua mão. A missão é quando você está entregue nas mãos de Deus. Deus não pode te usar enquanto você não parar de usá-lo. Qual foi a missão que Deus entregou, o pai de Davi entregou a ele? Levar os pães para os irmãos que estavam acontecendo uma guerra. E o Davi foi alimentar os irmãos que estavam em batalha. E eu não subi, mas eu vim trazer pães para quem está em guerra essa noite. Alguém vai me dizer: mas carregar pão é tão pequeno, carregar pão é tão simples. Mas é melhor andar com coisa pequena do que ficar parado com coisa grande. É pequeno, mas quem te deu foi o Pai. É pequeno, mas está te fazendo andar, está te fazendo sorrir, está te fazendo crer, está te fazendo entender, está te fazendo desfrutar. Davi chegou no campo de batalha, pegou os pães, entregou os irmãos, e pegou a pedra e entregou o gigante. Hoje mudou, o pessoal está pegando pão, entregando o gigante, e pegando as pedras, entregando os irmãos. Irmão, você não mata. Irmão, você alimenta. Gigante você não alimenta, o gigante você mata. Porque o gigante que você está alimentando hoje está ganhando força para matar você amanhã. Porque os maiores gigantes não são os que estão na sua frente. Os maiores gigantes são os que estão dentro de você. Vocês não estão aqui. Se você não aprender a vencer o gigante de dentro, você não está pronto para vencer o gigante de fora. Então, as maiores batalhas não é que estão na carne, as maiores batalhas é que estão na mente. E eu pergunto a vocês: quantas pedras Davi pegou? 5 pedras. Quando Davi foi lutar contra Golias, com quantas pedras ele foi? Com 5. Usou uma e voltou com quantas? Não, voltou com 5. É porque quando ele voltou, ele trouxe a cabeça do gigante. E na cabeça do gigante a pedra estava cravada. É Deus dizendo: nenhuma arma na sua mão se perderá. Você não precisa ter muitas armas, só precisa ter as armas certas. Não precisa ter muitos amigos, só precisa ter os amigos certos. Não precisa ter muitas conexões, só precisa ter as conexões certas. Se não tiver uma chave na sua mão, Deus vai fazer de você uma obra na mão dele, uma chave na mão dele, uma arma na mão dele, porque operando eu. Aí a batalha estava durando 40 dias. Golias gritou: dai-me um homem. Eu não sei se para Deus humilhar Golias, falou: não vou mandar nenhum homem, vou mandar um menino. Porque quem Deus envia sempre é a pessoa certa. O Davi foi lá, pegou as pedras. O que o batalhão não resolveu em 40 dias, com espada, com flecha, com lança, Davi resolveu em um dia, com uma pedrada só. Dá para ir mais fundo, dá para ir mais fundo. Quando Golias gritava: dá-me um homem, o exército de Israel corria juntamente com Saul. O mesmo Golias que mostrou a covardia de Saul foi o mesmo Golias que revelou a coragem de Davi. O que Deus está dizendo é que para algumas pessoas é sinônimo de medo, de covardia. Para nós aqui nessa noite, nosso alvo é Cristo, e nós não teremos medo das batalhas, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Por isso você vai ler na Bíblia que há uma diferença entre Saul e Davi. Por quê? Saul você cria, Davi Deus gera.
Vocês não estão aqui. Saul é a vontade de Deus, Davi é o propósito de Deus. Meu Deus, aqui é uma riqueza. O Saul cuidava de jumento, o Davi pastor de ovelhas. O Saul, quando foi ungido, foi até o profeta. O Davi, quando foi ungido, oh my God, o Saul amava trono, o Davi amava Deus. Saul amou tanto o trono que acabou perdendo Deus. Davi amou tanto Deus que acabou ganhando o trono. Você recebe aí? A coroa estava na cabeça de Saul, mas a unção estava na vida de Davi. Porque coroa na sua cabeça qualquer homem pode pôr, agora a unção na sua vida só Deus pode liberar. Quantas pedras? 5. No Novo Testamento, Jesus pregando. Quantos pães vocês têm? Mestre, não temos nada senão. My God. Davi, 5 pedras. Jesus, 5 pães. O número das armas é a mesma, mas a arma não é. Por quê? Gigante não se mata com pães, se mata. Agora, fome não se mata com pedras, fome se mata. Você não tem que mudar a sua luta, você só tem que mudar a sua forma de lutar. A sua forma de pensar vai mudar seu estilo de viver. Tem muita gente com um relógio no braço, mas está parado no tempo. Deus não quer te dar uma nova roupa, Ele quer te dar uma nova mentalidade. Porque quem governa uma parte da sua mente governa você por inteiro. Mas se o teu alvo é Cristo, Ele vai governar você para o seu destino. Você recebe? Pai não é aquele que cria, Pai é aquele que dá destino. Meu Deus, vou repetir. Pai não é aquele que põe no mundo, Pai é aquele que dá destino. Quantos pães eram? 5. Quantos peixes? Quantos peixes? Então aqui tem um mistério. Tinha muita gente para comer, mas pouca comida. Mas é melhor ter o pouco com Deus do que o muito sem Deus. O muito sem Deus acaba faltando e o pouco com Deus acaba sobrando. Naquele dia 2 peixes viraram peixaria e 5 pães viraram padaria. Porque eu nunca vi o justo desamparado. Posso ir mais fundo? Você não tem que ter a provisão, você só tem que ter o provedor. Na oração dominical, Jesus não começou falando do pão, Ele começou falando do Pai. Pai nosso, se você tiver o provedor, Ele vai trazer a provisão. Mais uma? 5 pães na mão dos homens, só 5 homens comem. 5 pães na mão de Jesus, 5.000 homens comem, fora mulheres. Você precisa aprender a entregar. Porque quando você entrega, você não precisa ter medo. Porque se uma semente cabe na sua mão, uma colheita não vai caber nas duas. Porque a colheita só vem quando a semente... Libere as sementes para Deus e espere. Ele vai liberar as colheitas para você, 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 para você. A semente é uma chave que destrava as colheitas retidas. Por isso que toda vez que você morde uma semente é amarga. O amargo da semente é uma lei para você. Semente não foi feita para comer. Semente foi feita... Todas as vezes que você come uma semente, você está abortando uma colheita. A colheita que você tanto espera pode estar dentro da semente que você tanto despreza. Quantos pães eram? Claro que não, gente, era 6. Eles não estão aqui. Não era 5 pães, era 6 pães. Ai, cara. É porque 5 era de baixo. Agora 1
É o de cima. Porque o pão de baixo quem faz é o homem, mas o pão de cima fez você. O pão de baixo tem data de validade. O pão de cima é o pai da eternidade. O pão de baixo cabe na palma da mão do homem. O pão de cima coloca o globo da terra na palma da mão. Quem come o pão de baixo só enche a barriga. Quem come o pão de cima preenche a alma. Quem come o pão de baixo morre, mas ele falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim não morre, mas terá. Quem diz amém? Agradeça ao povo. Gente, que prazer estar aqui com vocês. Que honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe essa casa. Já tem uma história aqui já, né? Quero louvar a Deus pela vida do meu grande amigo, pastor Marcelo Pantoja. I love you, my friend. God bless you. Pergunta o que eu falei que eu não sei. Deus continue te abençoando. A nossa amizade é uma amizade bacana. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida, pela sua simplicidade. E entenda que Deus nesses dias não está entregando a cidade na mão da prefeitura, está entregando a cidade na mão do sacerdote. Porque feliz é a nação. Irmão, escravo não come na mesa, escravo come no chão. Filho não come no chão. Ajuda a pregar, gente. Qual é a ideia do diabo? Te arrancar da mesa para fazer você comer no chão. Qual é a ideia do pai? Te tirar do chão para fazer você voltar a comer na mesa. Porque o talento te traz para a mesa, mas só o caráter vai te manter nela. Quem pode abrir a Bíblia em Marcos capítulo 5? Louvar a Deus pela vida de cada pastor aqui na frente. Aos líderes, o rapaz que foi me buscar lá no fim do mundo. Estava em Goiânia, nós marcamos um lugar, mas eu dei o endereço errado. Ele foi para um caminho, foi para o outro. Coisa de mineiro. Mas a gente se encontrou. Esqueci seu nome. Tiago, Deus abençoe. Sabe, Tiago, é que Jesus falou assim, ó: aquele que der um copo de água fria a um profeta, receberá galardão de profeta. Qual o problema da geração de hoje? É que as pessoas aprenderam a encher o copo, só não aprendeu a medir a temperatura da água. Vocês estão aqui. Ele disse: um copo de água fria. O Oriente é quente. Água quente não se bebe, se banha. Água fria não se banha, se bebe. O que Jesus estava dizendo não é só encher o copo, é trazer a excelência, porque o reino de Deus trabalha com excelência. Deus abençoe a Gabriela Lauli. Lá, ela está aí? Saiu? Ah, não, tem nada a ver não, melhor ainda. Gente, Marcos capítulo 5. Cadê? Você é o noivo dela? Esposo? É o noivo. Não pegou. Jesus também tem uma esposa, mas a gente chama de noivo. Mas já está aliançado já. Existe aliança envolvida em relacionamento sério. Eita. Sabe que a Bíblia não trabalha com aliança de compromisso, né? Só com noivado e casamento. Deixa isso para outro dia. Deixa o meu abraço para ela. Parabéns pela educação dela. Deus abençoe ela em nome de Jesus. Há 5 meses atrás, nasceu meu filho Joseph. Quando o menino saiu, tinha tanto cabelo que eu falei: Jeová, o que é isso? E Deus me disse: o que eu não entreguei para os pais. Aí eu pregando, gente, aquela coisa tão bonita que dá vontade de morder, oh, meu Deus. E aí levei o menino para casa. Como lá em casa só é 2 pessoas, eu e Keila, agora apareceu um terceiro ser. Come de graça, dorme de graça, faz nada, só come de graça. E aí toda madrugada eu acordava de manhã para ir lá ver se o menino estava vivo, porque é algo inédito. E aí chegava, estava vivo. Irmãos, por Deus, um dia eu cheguei lá, o menino estava parado, falei: morreu. Ele não respirava, estava quieto, parado, falei: morreu. E o problema não é o menino estar morto, o problema é falar com a mãe, seu menino está morto lá, ó. Fui lá, dei uma cutucada nele, ele foi espreguiçou, falei: você me mata, filho de Deus. Olhei para o céu e falei: Jeová,
Esse negócio de toda madrugada ficar vindo ver se o Joseph está vivo ou não, não faço mais. Parece que eu nem estou confiando em ti. Deus virou para mim e falou: não, meu filho, pode continuar visitando ele, porque quando eu coloquei o Adão no Éden, eu também ia lá visitá-lo. Só que lá no Éden Deus só era visita, mas aqui nessa noite ele é morada. Eu falei, vou botar o nome daqueles assim para deixar marcado, né? Eu ser pai é inédito. Coloquei o nome de Joseph Joaquim. Aí todo mundo, isso é nome de poeta? Eu falei, nada a ver não, só para chamar de JJ. Coisa de pobre. Marcos 5:34. Vamos ler o melhor, vamos ler o 42, 41. Aqui, gente, igreja chique, olha cá, rapaz. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Próximo. E logo a menina se levantou e andava. Se levantou e andava. Se levantou e andava. Porque Deus não está te levantando para você ficar parado. Ele está te levantando para você. Pois já tinha 12 anos. E quem tem 12 anos não precisa mais de colo. E assombraram-se com grande espanto. Próximo. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse. Agora para você dar glória, coisa de crente. E disse-lhe que desse em ela algo. Coisa de crente. Quem diz amém? Amigos, irmãos, o evangelho de Marcos é uma riqueza. É o menor dos evangelhos, mas é o evangelho mais antigo de todos eles. Esse evangelho é tão rico que é um evangelho que ele traz Jesus como um servo. Só que, por não estar na ordem cronológica, o evangelho de Mateus, no evangelho dos evangelhos sinóticos, ele aparece primeiro. E o evangelho de Mateus é o evangelho do reino. Se você quer saber do reino, você tem que ler o evangelho de Mateus. Se você quer saber sobre paternidade, você tem que ler o evangelho de João. O evangelho de João está escrito 123 vezes a palavra Pai. Jesus nunca chamou Deus de Deus, só chamava ele de... Porque a religião te apresenta um Deus, o Filho te revela um Pai. Vocês não estão aqui. Já o evangelho de Mateus é o contrário, o evangelho do reino. É o evangelho que mais fala sobre o reino. E o que Jesus pregou foi reino e paternidade. Por que os pregadores não falam sobre reino? Porque a religião prende a revelação. Porque reino de Deus não é parede, reino de Deus é pessoas. Lucas 17:20. O reino de Deus não está nem aqui e nem lá, mas está dentro de vocês. Deixa eu melhorar. A grandeza do reino é que a primeira pregação do Batista foi: arrependei-vos. Então não existe reino sem arrependimento. Você sabia que tem mais crente convencido do que gente arrependida? Meu Deus, o convencimento faz você errar nos mesmos erros, mas o arrependimento faz você mudar a rota. Você está aí? Você está aí? Pega aí, irmão, pega aí. E o mais extraordinário é que quando você enxerga Jesus como alvo, você não decide fazer aventura em nenhum outro lugar. Porque se Jesus é o teu alvo, ele tem que ser seu alvo de manhã, de tarde, de noite, janeiro, fevereiro, março. Tem que ser o seu alvo diariamente. Mateus capítulo 4, e Jesus andava por toda a região pregando o evangelho do reino. Mateus capítulo 5, bem-aventurados humildes. Vai, gente, bem-aventurados humildes, porque deles, engraçado, quando Jesus veio à terra, ele fundou uma escola. Está na Bíblia, a escola do reino. E na escola do reino só tem 2 matérias. E ele falou: aprendei de mim.
sem constranger ninguém, diga para quem está do seu lado: as matrículas estão abertas, viu? Fala para ela isso. As matrículas estão abertas. Meu Deus, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino. Meu Deus, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, e os humildes, porque herdarão os céus. Aprender de mim, que sou manso. Mateus capítulo 6, buscar primeiro o reino. Mateus capítulo 6, venha a nós o teu reino. Mateus capítulo 6, porque teu é o reino. Mateus capítulo 6, e ele falava todos a respeito do reino. Quando Jesus estava na cruz, o bandido da cruz olhou para ele e falou: quando entrares na sua empresa, quando entrares na sua denominação, foi isso que ele falou? Quando entrares, você não está aqui. Se o Adão nos tirou do Éden, Jesus nos colocou no reino. Pega aí, o pecado de Adão nos tirou do jardim, mas a vida de Jesus nos trouxe e colocou de novo dentro do reino, dentro do reino, dentro do reino, dentro do reino. E aí, sobre a questão do reino, eu estava tentando acompanhar a história da rainha Elizabeth II. Irmãos, eu confesso a vocês, eu achei que aquela velhinha não ia morrer. Não, estou falando sério. Eu bati e falei: rapaz, essa velha não morre. Porque lá em Belo Horizonte, menino de 22 anos está dando infarto e morrendo na hora. E a velhinha entrava janeiro, saía janeiro, a velhinha de pé, chapeuzinho verde combinando com o cinto, vestido combinando com a sandália. Eu falei: rapaz, essa velha não morre. E o problema não é a velhinha não morrer, o problema é que o príncipe Charles não podia governar, porque 2 reis não podem ocupar o mesmo trono. Então, enquanto ela estava no trono, o príncipe Charles tinha que ficar na reserva. Até que pouco tempo atrás, o rei chamou a serva Maica. O trono ficou vazio e o príncipe Charles foi aclamado rei. Qual é a lição que fica? Ninguém nasce rei, se nasce príncipe, e depois se torna rei. O único que nasceu rei é um tal de Jesus de Nazaré. Nasceu como rei, foi para o ventre de Maria como rei, foi para a manjedoura como rei, cresceu como rei, andou como rei, falou como rei, pregou como rei, viveu como rei, vestia como rei, sentava como rei, andava como rei, tratava as pessoas como rei. Quando ele entrou em Jerusalém, ao invés de ele montar no cavalo, ele montou no jumento. Qual a diferença do cavalo para o jumento? É que nas grandes guerras, na hora da negociação, quando o rei queria guerra contra o reino, ele ia de cavalo. Se na hora da negociação aquele rei quisesse matar ele, dava tempo de correr. Mas quando o rei queria paz contra o reino, ia de jumento. Lá vem Jesus: eu vim trazer paz, paz. Jesus entrou em Jerusalém como rei, foi para a cruz como rei, foi coroado, porque só pode governar quem tem coroa. Morreu como rei, ressuscitou como rei, apareceu para os seus discípulos como rei, subiu para o céu como rei. Quando chegou no céu, Deus mudou. Agora não é mais rei, agora é rei dos reis e Senhor dos senhores. Aí o salmista no Salmo 24 arrebenta: levantai a porta as vossas cabeças, oh my God, levantai a portais eternos. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Mas quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ai, 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 não sei se vale um glória, mas lá vai. O Brasil pode ter um presidente, mas a igreja tem um rei. Quem pode adorar ele? Ele é rei da sua vida, rei do seu casamento, rei das suas finanças, rei da sua chamada. Ele é rei nessa igreja. Ele é rei da sua saúde. Ele governa. E olha a Bíblia como é extraordinária. Sobre salvação, a Bíblia inteira tem apenas 300 versículos. Mas sobre dinheiro, a Bíblia tem mais de 2.300 versículos. E sabe o que é o mais profundo de tudo isso? É que Jesus não pregou mais salvação do que reino. Jesus não pregou cura. Jesus não pregou prosperidade. Por que ele pregava no reino? Porque ele diz: quando você entrar no reino tem a salvação, tem a cura, tem a prosperidade. Só que não tem como receber o reino desprezando o rei.
Você só vai ter acesso ao reino se primeiro ter acesso ao rei. Alguém me disse esses dias: eu estou assim, ó, na cozinha do Beltrano, e eu com a minha língua pequena falei: quero ver se você é da sala do rei. Amigo de verdade só pode ser um amigo quando você fala: eu tenho acesso ao trono da graça e não à sala dos homens. Mas o evangelho de Marcos é o evangelho de serviço. Jesus está ensinando os discípulos a servir. Porque no reino de Deus, quem não serve, não serve. No reino só serve quem serve. Servir é a oportunidade que Deus te dá de voltar à mesa. Irmão, é melhor ser um pequeno servo aqui dentro do que um grande escravo lá fora. Todas as vezes que você levanta para servir alguém, Deus vai levantar alguém para servir. Por isso, líder não é aquele que manda, líder é aquele que serve. Porque servir é ministério, e ministério é servir. Lá vai, Deus não te chamou para ser visto, Ele te chamou para um serviço. Porque toda vez que você aparece, Deus esconde. Mas toda vez que você esconde, me ajuda. Toda vez que você põe a sua mão, Deus tira dele. E toda vez que você tira a sua, Ele vai lá, Ele vai lá, Ele vai lá, Ele vai lá, Ele vai lá. E na sua mão só tem carne, sangue, pele e veia. Na mão dele tem graça, justiça, milagre, misericórdia, poder, renovo, autoridade, fé. Belo dia, Jesus entrou no barco e falou para os discípulos: vamos para o outro lado. Aí, o barco era dos discípulos, o remo era dos discípulos, a rede era dos discípulos, mas a direção. Engraçado, flecha não tem direção própria, e nem barco. Por quê? A flecha só vai aonde o arqueiro quer que ela vá. Sim ou não? Sim ou não? E a doutrina da palavra de Deus nos ensina que se Jesus é o alvo, a palavra pecado significa errar o alvo. A palavra pecado significa errar o alvo. O alvo é quem? Todas as vezes que você peca conscientemente, você está dizendo que Jesus não é o alvo. O alvo é o pecado. Você é a flecha certa, tocando no alvo errado. Engraçado da flecha é que toda flecha só tem uma ponta, porque ela só tem um alvo. E o alvo é: não existe sentido na sua vida sem ele. Se você tira uma planta da terra, morre. Se você tira um peixe da água, morre. Se você tira um animal do campo, morre. Se nós sairmos de Cristo, bota aí, soldado, Atos dos Apóstolos 17, 28. Bota aí, para falar o que eu estou pregando. Porque nele morremos, nele vivemos. Você não está aqui. Nele nos movemos e nele existimos. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Passou de caminho é atalho, passou de verdade é mentira, e passou de vida é morte. Só existe vida nele. Eu vou falar isso aqui de novo: só existe vida nele. Não existe vida na religião. Meu Deus, não existe vida na igreja. Você pode estar na igreja e estar morto. Só existe vida em Jesus. Ele é seu alvo, então você vai viver, você vai viver, você vai viver, você vai viver. Jesus entrou no barco, foi para os discípulos: vamos para o outro lado. Ninguém brigou por espaço, porque quando você sabe qual é o seu lugar, você não vai ter inveja dos lugares dos outros. Vai ter pessoas que Deus vai colocar em lugares que Ele não vai colocar você, e vai ter lugar que Deus vai colocar você que Ele não vai colocar pessoas.
Não tem inveja onde Deus está colocando ninguém. Apenas se pare para onde Ele quer te ir. Quando desceu do barco, Jesus não pula, Jesus não cai, Ele desceu do barco. Por quê? É melhor descer do que cair. Porque dependendo da queda você não levanta, mas quando você desce, Jeová estende a mão. A religião te ensina a apontar o dedo, o reino te ensina a estender a... Pode anotar, aonde há dedo apontado não há mão estendida. Agora onde há mão estendida, não haverá dedo apontado. Quando Pedro estava afundando no mar, o que Jesus fez? O Pedro não levou Jesus para baixo, mas Jesus, o texto diz que ele desceu do barco, porque é melhor descer do que cair. Porque dependendo da queda você não levanta, mas quando você desce, Jeová estende a mão e te coloca. Quando Jesus desceu do barco, a multidão veio. Naquela época não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha Orkut. Quer dizer, o Orkut já está falido. Não tinha Twitter. Esse novo que saiu agora, comecei a falar o nome. É isso aí. Não tinha isso. Mas quando ficaram sabendo que era Jesus, a multidão foi lá. E no meio da multidão tinha um homem por nome de Jairo. E esse Jairo tinha uma filha que estava doente. Mas pense num homem estratégico. Todo doente tinha um parente que pegava o doente e levava até Jesus. O Jairo é esperto. Ele não leva a menina até Jesus. Todo mundo pegava o doente e levava até Jesus. O Jairo é esperto. Ele não pega a menina e leva até Jesus. Ele pega Jesus. O que ele está dizendo? A enfermidade está comigo, mas a cura está com ele. Então, recebe essa palavra. Deus está dizendo: eu não estou te levantando para você carregar a doença, mas eu estou te curando para você conduzir a cura. Ai, ai, ai. Ele pegou a menina e levou até Jesus. Ele não levou a menina até Jesus. Ele foi lá e trouxe Jesus até a menina. E aqui eu quero dizer uma coisa. Durante muitos anos a gente pregou Jesus errado, falando para o povo que Jesus era o remédio, quando na verdade ele nunca foi. Porque quem toma remédio precisa da cura. Agora quem tem a cura não precisa mais de remédio. Eu recebo a autoridade dos céus para dizer para você nessa noite: Jesus não é o seu remédio, Ele é a sua cura. Porque está escrito: pelas suas pisaduras nós somos sarados. Levanta a mão para ficar melhor, irmão. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas machucadas machucam pessoas. Pessoas frustradas frustram pessoas. Mas pessoas saradas saram pessoas. Deus não está te ferindo para você ferir alguém, mas Ele está te sarando para você levar os feridos a serem sarados. Eu achava que a maior doença do mundo era o câncer, até que descobri que não é. Já percebeu que quem está com câncer, o médico fala: você tem 10 dias de vida. Ele não suicida. Ele briga até o último dia, mas não se entrega. Você não pode comer pudim de leite condensado. Já que eu vou morrer, então vou comer pudim de leite condensado. Quem morre, quem suicida é o playboy. É o Mauricinho que tem mesada, camada, cadeirada. Então quer dizer que o problema não está aqui no corpo. O problema... As 3 maiores doenças do século não é o câncer. A primeira, depressão. A segunda, o estresse. E a terceira, ansiedade. A depressão é uma pressão do passado. O estresse é uma pressão do presente. E a ansiedade... Ninguém fica depressivo pelo que vai acontecer. A gente fica depressivo pelo que... Ninguém fica estressado pelo que aconteceu. A gente fica estressado pelo que está acontecendo. A menina da Oi toda hora te ligando: e aí, você vai pagar? Sai daí, rapaz. E ninguém fica ansioso pelo que está acontecendo. A gente fica ansioso pelo que vai acontecer. O que vai ter de janta hoje? Aleluia. Oh meu Deus, o que é? Depressão, passado. Estresse, presente.
e ansiedade. Futuro. São 3 tempos: passado. Ninguém aqui nessa noite, inclusive o reverendo pastor Marcelo, está liberado para alcançar 2 tempos: passado e futuro. Porque nós vivemos. Coloca aí Hebreus 13:8. Ninguém aqui está autorizado a visitar o passado e nem o futuro. My God. Hebreus 13:8. 13. Vocês não estão aqui. Vocês não vieram. Era para dar um glória caprichado, mas tudo bem. Ninguém aqui pode visitar o passado. Ninguém aqui pode visitar o futuro. Mas aí, o escritor aos Hebreus arrebenta: Jesus Cristo é o mesmo. Ai, ai, ai. Ontem, passado, hoje e presente, ai, 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 e eternamente. Ele está dizendo: eu posso curar você do seu passado, restaurar você no seu presente, para reconstruir o seu futuro. Levante a sua mão, levante a sua mão. Ele está te libertando hoje das cadeias que te prendem, porque ele não te achou livre para te fazer preso, mas ele te encontrou preso para te fazer livre. O homem da chave está aqui hoje dizendo: eu estou te liberando para o seu destino, eu estou te liberando para o seu alvo, eu estou te liberando nesta noite. A Bíblia diz: quando Jairo viu Jesus, ele prostrou aos seus O lugar mais alto nesse culto não é quem subiu nesse púlpito. My God. O lugar mais alto nesse culto é quem conseguiu chegar aos. É o único lugar que você não é pisoteado. Pelo contrário, pelas suas pisaduras. Quando ele colocou o joelho no chão. Porque quando o seu joelho tocar o chão, o seu coração tocará os céus. Olha, minha filha está doente. Tem como o senhor lá em casa impor as suas mãos sobre minha filha, para que ela sare e viva? Vamos lá? Gente, por que ele não pediu ela para viver? Vai lá, coloca sua mão sobre minha filha para que ela viva. Não. Primeiro para que ela sare, depois para que ela viva. Porque tem muita gente vivendo, mas ainda não foi. Sabe? O amor fala daquilo que você recebeu. E o perdão fala daquilo que você entendeu. Você não desfruta daquilo que você não entende. Por isso o entendimento vem antes do desfrutar. Tem gente que tem facilidade de amar, mas tem dificuldade de... Me ajuda, irmã, me ajuda. Perdoar. Perdão não fala de ganho. Perdão fala de... Perdão não é perdinha. É perdão. Porque para perdoar você tem que pedir a primeira razão. Ninguém perdoa guardando a razão. O perdão é uma obra divina. O perdão é uma disciplina. Perdão é você fazer aquilo que não queria, mas fazer bem feito. Oh meu Deus, eles estão aqui. O Pedro chegou para Jesus e falou assim: ó, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7. Eu amo Pedro, porque ele está em todas. Ele é tão inteligente que ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta. Quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7. Esperto, né? Jesus virou e falou: não, Pedrinho. My God. 70? Irmãos, a ordem do fator não altera o resultado. 7 vezes 70. 70 vezes 7. O resultado é o mesmo. 490 vezes. Aí eu pergunto aos amados: é possível alguém errar com a outra pessoa mais 490 vezes? Casa para tu ver. Casa, tu vai ver. Vai passar 200, 300, 500, 1000, 1200, 1400, 1900, 2000, 3000. Ainda mais se você quiser brincar de noite, tem que perdoar de dia. O perdão é libertador.
Porque a culpa não te trará cura, mas o perdão te conduzirá à paz. Dá para ir mais fundo, dá para ir mais fundo. Quem falou 7? Pedro. Quem falou 70? Jesus. Coloca aí, Salmos 90, verso 10. Os dias da nossa vida chegam até a 7. Quem falou 70? Jesus. Quem falou 7? Pedro. Jesus não está falando de quantas vezes? Ele está falando de uma vida. Quantos dias tem uma semana? 7. Enquanto Pedro falava de uma semana, Jesus falava de uma vida inteira. Não tem como estar no reino e tirar férias do perdão. Você tem que perdoar hoje, perdoar amanhã, perdoar a semana que vem, perdoar ano que vem. Jesus na cruz, prestes de morrer, falou: Pai, perdoa eles. Jesus perdoou quem o matou e a gente não consegue perdoar nem quem nos feriu. Mas a Bíblia diz: perdoa e será perdoado. Meu Deus do céu, gente, Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu vou levantar essa casa como um dos maiores hospitais aqui de Água Clara. Ah, eles não ouviram. Essa igreja será um dos maiores hospitais dessa cidade, porque por aquelas portas vai entrar gente ferida e por essas portas vão sair gente saradas. Deus vai levantar essa juventude como agentes de cura, para curar entre prédios e condomínios, entre ruas. Deus está sarando vocês, para vocês levar outros a serem sarados. Ai, caixandarababarras. Ele está te dando vida para você gerar vida. Aí, começa a encerrar. Mateus fala desse texto, mas ele diz que Jairo prostrou e adorou. Diga: adorou. Vai, irmão, diga: adorou. Irmão, adoração é um mistério. Adoração não tem estilo. Me pergunto: o que é adorador? O que é adoração? Adoração é você pegar a sua ação e colocar na dor. A dor com a ação gera uma... Você não está aqui. As pessoas querem ser vencedores, mas não aprendeu a vencer dor. Você só se torna um vencedor quando você aprende a vencer. Me ajuda, menina. Porque a dor é o maior sinal que você está vivo. Então, para cada dor que você sente, Deus enviou um Consolador. Mora. Você não quer falar comigo? Deus está dizendo: quem te sara é maior do que quem te fere, porque quem te fere está embaixo, mas quem te sara, quem te fere tem a arma, mas quem te fere tem a arma, mas quem te sara tem o remédio. Quem foi sarado aqui? Quem foi sarado aqui? Quem foi sarado aqui? Posso ir mais fundo aqui, gente? Gente, eu posso ir mais fundo aqui, gente? Jairo prostrou e adorou. Não confunda louvor com adoração. Louvar a Deus é você celebrar a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele pode. Agora, adorar a Deus é você celebrar a Deus pelo que Ele é. E olha que coisa linda. A adoração é tão poderosa, mas é tão poderosa, que quando você adora, você não atrai anjos. Quando você adora, você atrai a presença. Já viu no estádio de futebol? Engraçado. Você não vê torcedor indo pro campo triste. O time dele é o último colocado, tá perdendo de todo mundo, ele tá indo pro estádio. Você nunca vai ver um torcedor indo pro estádio: vamos lá ver o que vai acontecer. Esse time não ganha de ninguém, vai chutando pedrinha. Não, o torcedor vai, mesmo sabendo que o time está perdendo todas. Já alguns crentes,
sabendo que o time dele nem precisa entrar em campo, porque já venceu antes de ele entrar, sabendo que o treinador, oh my God, o senhor do time, você não está aqui, nunca perdeu, nunca empatou e não sabe o que é derrota. Aos crentes vindo para a igreja, vamos lá ver o que vai acontecer, né? Vamos ver se Deus vai falar, vamos ver o que vai acontecer. Irmão, culto é individual, cada um faz o seu. Eu não estou aqui para fazer culto para ninguém, e ninguém está aqui para fazer culto para mim. Eu faço o meu culto e você faz o seu. Agora recebe. Deus não está aqui para dar glória para ninguém, mas nós viemos aqui para dar glória para Ele. O alvo nessa noite não é o pregador, não é as meninas que arrebentaram. O alvo é Ele, porque é dele, por Ele, para Ele. Quem pode adorar a Ele nessa noite? E aí você chega no estádio de futebol, olha que loucura, arquibancada em cima e o gramado. Quando a torcida começa a cantar, o louvor deles não sobe. Porque quem que eles estão gritando? Neymar, Cristiano, Messi. Está lá embaixo. Adoração quebrada. Eles cantam a música do lateral direito, cantam a música do lateral esquerdo, cantam a música do volante, cantam a música do centroavante. É uma adoração quebrada. A igreja ao contrário, a arquibancada fica embaixo e o trono só um que é digno de receber. Cada glória que você dá, ele não vem pra cá, ele vai pra lá, ele vai pra lá, ele vai pra lá, ele vai pra lá, ele vai pra lá. Nós não estamos aqui para dar glória para homem. Se nosso alvo é Jesus, a glória também é para Ele, a oferta é dele, meu coração é dele. Uma presença de Deus aqui. Olha que coisa. A gente lê a Bíblia muito rápido. Ler Bíblia é como se você estivesse comendo pudim de leite condensado. Você não pode engolir, irmão. Tem que degustar. Tem que botar o pudim na boca e deixar ele derreter. Aleluia. Já cantei a bola, mas deixa pra lá. Agora olha que coisa engraçada. A Bíblia diz assim, ó: o Pai procura os verdadeiros adoradores. Esse é o problema. Aí que está o erro. Não é quem adora. Está escrito que adorarão ao Pai em espírito e em, porque são esses o qual o Pai. Vocês percebem que no texto não está escrita a palavra Deus, está escrita a palavra Pai. Posso ir mais fundo? Então a adoração não é para crente, a adoração não é para gospel, a adoração não é para evangélicos, a adoração é para os filhos. Se tu saíres aqui agora, encontrar minha primeira menina de vida fácil na rua e perguntar para ela: você tem Deus? Ela vai olhar para você e vai falar: cara, que eu tenho Deus, uai. Deus também é meu. Eu tenho Deus sim. Se tu saíres agora, encontrar o primeiro traficante na rua e perguntar: você tem Deus? Qual é, mano? Eu também tenho Deus, uai. Deus também está comigo. Todo mundo tem Deus. Só os filhos têm o Pai. Só os filhos. Se você reconhece que Ele é teu Pai, você está liberado para adorar. Adoração não tem estilo, adoração não tem modelo. Deus não trabalha com forma, Deus trabalha com formas. Ele usa quem quer, da maneira que quer. Adoração é para Ele, é exclusivamente dele. Deixa eu tentar melhorar. Paulo e Silas estão na prisão. O carcereiro prendeu o pé deles. Nunca prenda o pé de um crente. Crente não se anda pelo pé, se move pela. Os pés estavam presos no tronco, mas o coração estava preso no trono. Por fora eles estavam presos, mas por dentro. Perto da meia-noite, um olha para o outro e fala: e aí, vamos lá? Vamos. Olha que loucura. O nome Paulo significa pequeno, e o nome Silas significa pedido. Paulo, pequeno. Silas, pedido. Ou seja, pequeno pedido, ou pedido pequeno. Só que quando eles começaram a cantar:
O texto não diz que é um pequeno terremoto. Atos 16, o texto diz que de repente sobreveio Porque o que Deus tem para você nunca vai vir da medida que você está pedindo. Porque a sua medida é diferente da medida de Deus. A sua medida é passageira, a medida de Deus é eterna. Lá vai para você dando glória caprichado. O carcereiro cometeu um erro grave. Pergunta qual? O erro não foi bater neles. O erro não foi tirar a roupa deles. O erro não foi colocar eles no cárcere interior. O erro não foi amarrar os pés deles no tronco. O erro foi colocar os dois juntos. Nunca coloque dois crentes juntos. Eles não estão aqui. Porque para um culto começar, não precisa de 5.000. Para um culto começar, não precisa de 10.000. Meu Deus, para o culto começar, não precisa de ter 300 pessoas. Jesus disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele não vai chegar não, ele já está presente aqui. Você não está vendo ele, mas ele já viu você. Ele está aqui. No meio do caminho, quem apareceu? A mulher do fluxo. Essa mulher é linda, que ela não tem nome, mas tem propósito. Ela não tem nome, mas tem uma missão. Todo mundo olhava, enxergava a beleza de Jesus. Ela não tinha acesso. Por cima, que ela descobriu que tinha acesso. Todo mundo apertando Jesus, lá vem ela. Se eu somente tocar, serei. Engraçado, um toque. Ele não quer te empurrar, ele quer te... A física diz que tudo que você toca, automaticamente você também é tocado. Parece que é ela que não toca nele. Parece que... na frente dela. Por que ela não errou o alvo? Porque ela descobriu que o alvo dela... Pedro está aqui, Tiago está ali, Bartolomeu está ali, Tomé... Ixi, é dúvida demais. Misericórdia. Judas Iscariote, traidor, está repreendido em nome de Jesus. Olha lá o meu alvo. Eu preciso chegar até ele. Eu não estou aqui para tocar em Pedro. Eu não estou aqui para tocar em Tiago. Eu não estou aqui para tocar em João. Ela veio por baixo. Um monte de gente andando. Você acha que alguém viu ela? Ela deve ter ganhado pisado na mão. Alguém deve ter pisado na perna dela. Ela não parou. Alguém deve ter falado para ela: chega para lá, sai daqui. Ela não parou. Alguém deve ter menina reda empurrando ela para lá. Ela continuou. Porque se o teu alvo é Jesus, não pare. Se o teu alvo é Jesus, não volte atrás. Oh my God. Se o teu alvo é Jesus, não retroceda. Se o teu alvo é Jesus, continue. Você vai chegar lá. Pega aí, meus irmãos. Para os médicos ela veio de frente e não aconteceu nada. Com Jesus ela veio de costa e aconteceu tudo. Para os médicos ela deu tudo e não recebeu nada. Para Jesus ela não deu nada e recebeu tudo. Quando você dá glória, não vai parar. Os médicos tocou nela e nada mudou. Mas quando ela tocou em Jesus, tudo foi mudado. O que os médicos queriam estava no bolso dela, mas o que ela precisava estava aos pés de Jesus. Meu Deus, os médicos viram o problema dela e não fez nada. Jesus de costas sem ver resolveu tudo. O que os médicos não resolveram em 12 anos, Jesus resolveu em um dia. Quando ela tocou nele, o que estava nela não passou para ele, mas o que estava nele passou para ela. E ela foi curada na hora. Nessa noite ele está dizendo: não é a sua depressão que vai invadir os céus, mas é a alegria que está nos céus que vai arrancar essa depressão. Bota aí, varão, Marcos 5,34. Depois que Jesus curou ela. Se tu não dá, aí. Não, isso é extraordinário. Olha isso. Bota o 25, varão. Não pode, essa igreja é boa. Bota o 25, varão. Olha como é que o texto começa.
certa. Ó, quem é a certa mulher? Fazer igual o neguinho do Instagram. É um verbo indefinido. Ninguém sabe quem é uma certa. Agora bota o 34. Quando você chegou aqui, você chegou um certo jovem, uma certa moça, um certo jovem, um certo homem. Você chegou aqui um certo, mas vai sair daqui como: meus amados, em meio às turbulências dos aviões da vida, eu estava lendo o texto onde vim para cá e falei: Jeová, me explica isso. Deus falou: é muito simples. Jairo não tinha uma filha? Tinha. Está no mesmo capítulo da história de Jairo. Eu falei: é verdade. Se a filha de Jairo tinha direito de ter um pai, a mulher do fluxo agora também vai ter. Porque Deus não é padrasto, Ele é pai. E você não é órfão, você é filho. Olha isso. Ela foi receber a cura, não foi? Foi buscar uma coisa. Olha o que ela recebeu: filha, paternidade. Bafete, sal. Ó, segunda coisa, salvação. Vai, hein? Ela tinha dinheiro e não tinha paz. Agora ela tem paz e não tem dinheiro. E ser curada deste teu, foi buscar uma e acabou levando. Porque o teu Deus é poderoso. Efésios 3:20. Bota aí para eles a glória a Deus. Efésios 3:20, bota aí. Se vocês gostam de Bíblia, então vamos lá. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, infinitamente além, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Levante a mão e recebe. Ele vai fazer mais do que você pediu. Ele vai fazer mais do que você sonhou. A medida dele é maior do que a sua. Preciso de mais 5 minutos e eu paro. Quem me ouve, diga amém. Diga amém, crente. Há 10 anos atrás, o Eterno chamou meu pai. É a maior dor da minha vida até hoje. Eu sou o filho mais novo. Papai me chamava de pico-tico. Eu ia para os cultos com o papai. Ele ia para o culto de oração. Só ia Pedro, Tiago e João. Para congresso lota, para oração. Papai orava no púlpito e eu ia atrás. Olha onde eu estou hoje. Vou encerrar agora. Olha isso. Eu estava pregando num evento no Nordeste. Recebi a ligação da menina que ajudava em casa, a Fabiana. Seu pai partiu para a eternidade. Eu não consegui pregar. Mais de 10 mil pessoas esperando, eu não consegui pregar. Peguei o primeiro voo, saí correndo e vim para Belo Horizonte. Quando eu cheguei em BH, fui para o hospital onde ele estava. E perguntei para a moça que ajudava lá, a enfermeira: como é que a senhora encontrou ele? Quando a senhora viu, ela disse: do mesmo jeito que todas as manhãs ele estava, sentado com a Bíblia aberta. Velamos ele. E aí, depois eu fui rever as coisas que ele havia deixado. Ele deixou um bilhete. E no bilhete estava escrito: deixei um presente para o meu pico-tico no cofre. O que eu pensei? Cofre é lugar de riquezas. Deve ter um bolo de euro ou de dólar. Para os meus irmãos ele deu terreno, deu casa, deu roupa, deu dinheiro. Quando eu abri o cofre só tinha uma Bíblia. Eu passei alguns anos sem entender por que para os meus irmãos ele deu tudo aquilo e para mim só deixou apenas uma Bíblia. E mamãe disse um dia em oração, ela virou e falou: eu sei por que ele te deixou uma Bíblia. Porque para os seus irmãos ele deixou uma herança, mas para você ele deixou um legado. Porque herança é o que você deixa para alguém, legado é o que você deixa em alguém. Escute isso. Deus nunca prometeu filhos para Abraão.
Deus prometeu filho para Sara. Para Abraão ele prometeu foi as nações. Um belo dia Abraão está na entrada da tenda, apareceu 3 varões. Quantos varões? E ele discerniu, Gênesis 18, que dos 3, um era o Senhor. Por que ele reconheceu que dos 3 um era o Senhor? Porque um amigo sempre reconhece o outro. O texto diz que Abraão chamou os 3 e mandou eles se assentarem. E Abraão pegou água e lavou os... Imagina, como é que você chama, varão? Márcio, imagina, Márcio, Deus ir lá na sua casa amanhã. Senta aí que eu vou lavar seu pé. Que honra, hein? Eu não sei qual é a honra maior. Abraão tem a honra de lavar os pés do Senhor. Ou lá em João capítulo 13, do Senhor lava os pés. Pedro, Tiago, João, Marcelo está aqui. Enquanto Abraão estava lavando os pés dele, o Senhor virou e falou: sua mulher está aí? E Sara estava lá no fundo da tenda, ouvindo a conversa. Porque as mulheres têm habilidade que o homem não tem, ouvir conversas alheias. A mulher consegue mexer no celular sabendo que o outro... Ela não está aqui. Vocês não querem falar comigo? Hoje eu apanho. Mas tem uma riqueza. Quando Sara estava ouvindo a voz, ouvindo a conversa, o Senhor fala para Abraão assim, ó: no tempo da vida, sua mulher vai dar à luz. Hã? Deus estava dizendo, daqui a 9 meses, aquilo que você estava esperando há 100 anos, daqui a 9 meses. Enquanto Abraão creu naquilo, Sara... Esse Deus não é gente. Como pode eu ser mãe com 90 anos? Ela riu de Deus. 9 meses depois nasceu Isaac. O nome Isaac significa sorriso. E é Deus dizendo: 9 meses atrás você deu um sorriso para mim, 9 meses depois eu estou devolvendo o sorriso de volta. Porque se a vida não sorri para você, os céus tem um sorriso para você, 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 para você. Na pressa de ser pai, apareceu Agar. Nasceu quem de Agar? Ismael. Olha o que Deus tinha para Abraão, não era Ismael. O que Deus tinha para Abraão é... Porque Ismael é obra da carne, Isaac é obra do Espírito. Deus. Porque toda vez que você apressa, você recebe Ismael. Mas toda vez que você espera no Senhor, Ele te dá um Isaac. Deixa eu melhorar. Que engraçado, né? Quem gerou Ismael? Agar e quem? Não foi Abraão, foi Abrão. Abrão gera Ismael, mas Abraão gera Isaac. Deus está te transformando para você gerar o que Ele quer e não o que você quer. Não se trata de gerar a obra da carne, mas se trata de produzir frutos, do Espírito. Aplicação final. Deus mudou o nome de Abrão e mudou o nome de Sarai. Para Abraão ele acrescentou, e para Sara ele foi lá, tirou. Era Sarai, tirou e ficou Sara. Por que ficou Sara? Porque ela tinha o ventre enfermo, e o que ela precisava era ser sarada. Tirou e ficou Sara. Abraão, Sarai, Sara. Aí Sara e Abraão vai ter um filho, que ele tirou a última letra do nome dela, a letra I. Aí Sara e Abraão vai ter um filho. Sara e Abraão vai ter um filho. Bota o nome do menino aí, Abraão. Como é que vai ser? Isaac.
Porque tudo que Deus começou com os pais, Ele vai dar continuidade na vida dos filhos. O que Ele começou em Abraão, Ele continua em Isaac. O que Ele começou em Isaac, Ele vai continuar em Jacó. E o que Ele começa em Jacó, Ele vai terminar em José. Deus está dizendo que eu comecei na vida dos seus pais, eu vou dar continuidade na sua vida. E o que eu comecei na sua vida, eu darei continuidade na vida dos teus filhos. Jesus chegou na casa de Jairo, a gente ora. A casa lotada, casa cheia não quer dizer nada. Às vezes a casa está cheia de gente vazia. Jesus mandou a multidão sair. Quando a multidão saiu, Jesus entrou. Quando Jesus entrou, a morte. Se você quer acabar com o velório, chama Jesus. Não existe um velório que permaneceu com Jesus presente. Todo mundo que ele encontrou morto, não continuou morto. Se você está morto, encontrar com ele nessa noite. Deitada na cama. Jairo trouxe Jesus para o quarto de guerra. Porque quando ele saiu, a menina só estava doente. Quando ele voltou, a menina morreu. Mas tem um detalhe: quando ele saiu, ele foi sozinho. Mas quando ele voltou, Jesus voltou com ele. Ele foi aonde a menina estava, pegou na mão da menina e gritou: Talita cumi, que traduzido é: eu te ordeno. Lê. A morte te colocou deitado, mas ele está aqui para te repousar. A menina levantou e começou a andar. E Jesus falou: dê de comer a ela. O que Jesus está dizendo? Quem ressuscitou foi eu, mas quem alimenta. Até aquele dia, até aquele momento, até aquela situação, era a morte que estava governando a casa de Jairo. Até a vida chegar lá. Não sei o que está querendo governar a sua casa, mas a vida está dizendo: eu vou chegar lá hoje. Você não vai sair daqui só, você vai sair acompanhado. A mulher do fluxo sofria quantos anos? 12 anos. A filha de Jairo tinha quantos anos? Então tem um negócio aqui, uai. A mulher do fluxo veio por trás, 12. A menina de Jairo estava na frente, mais 12. 12 mais 12, 24. Então quantas horas tem um dia? Então isso aqui é um relógio. Mas por que ele atendeu a primeira mulher para depois atender a menina? Porque a mulher fala de Israel: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados, oh my God, filho de Deus. Mas se isso aqui é um relógio, Jesus está onde? Está no meio. E por que é um relógio? Porque na 24ª hora, que é a meia-noite do Brasil, alguém gritou: lá vem o noivo! Ele está vindo aí. Ele está vindo. Mas Jesus, se é um relógio, Jesus está onde? No centro, no meio. Por que no meio? Porque lá no Éden, Jesus estava onde? A árvore do conhecimento do bem e do mal estava onde? No meio. Mas lá no Gólgota tinha 3 cruzes. A de Jesus. Se o inimigo conseguiu gerar morte para Adão através da árvore que estava no meio, Jesus na cruz conseguiu gerar vida para a humanidade. Você não está aqui. Última coisa. Já viu quando acontece um casamento? Que os noivos estão entrando, nós homens, ninguém está nem aí para nós. Nem música, vocês que a música aí, tem música pro noivo, varão? Não existe, mano. É nós entrando e o povo batendo selfie dele. Junta aí. O noivo passando, eles batendo selfie. Mas quando é a noiva, ninguém mexe, ninguém pisca. Porque a noiva está entrando. Você já viu noiva entrar sozinha? Toda noiva entra acompanhada. Enquanto a noiva está vindo de lá para cá, o noivo não fica aqui parado olhando para ela. Ele também se move. E por incrível que pareça, eles se encontram aonde? No meio. O noivo dá o braço para a noiva, olha nos olhos dela e diz: let's go my baby, come here, come on baby. Você não entendeu não? Quando a trombeta soar, Jesus não vai descer aqui em Águas Claras para buscar ninguém. Ele vai vir até a metade do caminho. A igreja vai subir até a outra metade. Nós vamos encontrar com ele nas nuvens e ele nos levará. Quem vai? Dê um glória bem alto aí. Fica de pé.
A tua glória com ele. Ele o quê? Ele vem. Não há, não mais. Levante suas mãos. Digno Cordeiro que... Ele o quê? Ele vem. Levante suas mãos, por favor.